Então, o próximo palestrante é o Thales Gomes. Ele é o fundador da EasyTax. Tem 27 anos. Começou a empreender na internet com 14 anos, onde comprava e vendia celulares utilizando uma plataforma de marketplace. Listado pela revista Forbes como um dos 30 jovens mais transformadores do Brasil e eleito pela revista Galileu como uma das 25 pessoas mais influentes da internet brasileira. Thales lidera a maior empresa de serviços mobile da história, presente em mais de 32 países, quase 200 cidades e 4 continentes. Sejam bem-vindos. Oi. Vai trazer o outro? Tudo bem, gente? Boa tarde já, né? Já deu meio-dia. Bom, primeiro quero agradecer a todos vocês pela presença aqui. Acho que a ideia é a gente falar um pouco hoje sobre como que a internet evoluiu e como que os negócios foram evoluindo junto com a internet. Como eu não sou professor de história, em vez de ficar contando a história da internet para vocês, eu preferi contar a minha. Né? Eu já estou 27 anos, né? Já passei daquela idade de jovem, estou indo para o jovem adulto, então já vivi alguma coisa da internet. Como o pessoal falou, eu comecei a empreender com 14, eu peguei basicamente todo o movimento da internet acontecendo e os business sendo formados em cima desse movimento da internet na medida que ele crescia. Aí o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje são os learnings. O que eu aprendi na medida que a internet ia evoluindo com os negócios que eu criei, o que eu aprendi com esses negócios que eu criei, o que eu aprendi com os negócios onde eu falhei e o que eu aprendi com os negócios onde eu deixei de criar. Eu acho que com isso a gente vai ter um conteúdo interessante e ao final dessa palestra eu vou abrir para a gente poder fazer perguntas aqui e obviamente tirar as dúvidas acerca desse tema. Pessoal, tá funcionando aqui não? Porque a tela que está mostrando é o meu outro desktop. Acho que a gente só está com esse problema. Né? Cadê o pessoal técnico para ajudar? Tá rolando um cortezinho na tela, mas eu acho que a gente consegue fazer assim mesmo, gente. Vamos começar. Bom, eu comecei a empreender em 2012, né? E naquela época, em 2012, eu me lembro que por volta de 94, 95 até 98 ali começaram as ondas de e-commerce, né? Então veio aí eBay, veio a Amazon, né, que começou a ensinar para o mundo o que é comprar pela internet. Né? E, na verdade, o que impactou minha vida nesse momento foi o eBay, que veio para o Brasil na figura de Mercado Livre. Né? E eu precisava, na verdade, essa história de empreendedorismo começou porque eu precisava comprar uma bateria para minha banda. E essa bateria era muito difícil para a gente comprar, porque, contextualizando vocês, eu sou numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Carangola, né? Uma cidade de 37 mil habitantes. E, na verdade, eu sou de uma família de classe média, então... Obviamente, fui pedir essa bateria para minha família, eles falaram, não, se você quiser a bateria, você vai trabalhar e comprar, né? Eu não vou te dar a bateria. Eu achei justo, até agradeço por terem me tratado dessa forma, porque foi assim que começou a minha vida no empreendedorismo. Então, a gente estava lá na reunião na banda e a gente queria muito tocar no final do ano, no colégio. Né? E o que acontece? Nosso colégio era um colégio católico, numa cidade do interior de Minas. Então, vocês imaginam o quanto era conservador. Né? E a gente tinha uma banda de grunge.
Né? E quem conhece um pouco o grunge sabe que grunge só fala de morte, desgraça. Eu falei, puta, a gente conseguiu tocar isso num colégio católico, a gente não pode perder a chance, né? Jovem, rebelde, a gente queria muito fazer isso. E não tinha danada da bateria. Tinha uma pessoa que alugava a bateria lá naquela cidade, e o problema é que esse cara ele já não tinha essa bateria para alugar, já estava alugado para a data que a gente queria tocar. Isso era por volta, de outubro, e a gente ia tocar em dezembro. Então, foi quando na reunião da banda a gente falou, olha, como que a gente vai comprar essa bateria? Né? Aí, várias sugestões, nada que fazia muito sentido, eu sugeri, falei, olha, se a gente montar um negócio? Aí o pessoal falou, beleza, monta lá que eu estou esperando aqui, né? Aqueles amigos que a gente conhece muito, que adoram incentivar a gente quando a gente tem alguma ideia, né? Acho que todo mundo aqui já passou por isso, na verdade. Bom, eu levei a sério nisso, falei, eu vou montar mesmo alguma coisa. E fiquei pensando em negócios possíveis. E eu me lembro que a solução que eu tinha achado, eu rodava muito pela internet, e eu era muito ligado a novos sites que estavam surgindo, e eu me lembro que eu comecei a usar o Mercado Livre, porque eu queria, de qualquer forma, comprar um celular com câmera. Né? E naquela época, celular com câmera era muito caro. Era, R$1.000 um celular com câmera naquela época, né? Se a gente for corrigir a inflação hoje, obviamente eu não estou fazendo esse cálculo, mas chutando aqui, isso deveria no mínimo ser o dobro. Né? Como se fosse R$2.000, R$3.000, como se fosse um iPhone novo, um celular com câmera naquela época. Né? Imagina isso para um jovem no interior de Minas, de família de classe média, obviamente estava muito distante. Então o que eu fiz, e o que as pessoas faziam geralmente, inclusive, né? Elas entravam no Mercado Livre ou negociavam o celular entre si. Quem tem mais ou menos minha idade, que 27, 30 anos, vai lembrar disso, que celular era objeto de escambo, né? A gente trocava, eu lembro de um amigo meu trocando um Fusca velho por um celular, para vocês verem como é que era o negócio, né? Era muito caro o celular. E no Mercado Livre eu ficava vendo e sonhando, puta, um dia eu vou comprar esse celular. Até que eu comecei a reparar que tinha uma diferença de preço ali de 35%, 40%, né? Que o pessoal às vezes estava desesperado, precisando de dinheiro, e botava aquilo no Mercado Livre. Eu falei, puta, e se eu pegar esses anúncios do Mercado Livre aqui, tentar ganhar um dinheiro em cima deles, né? Tentar vender esse celular para o cara, revender. Que basicamente o que seria isso? Um marketplace, né? De venda de produtos físicos. Então o que eu fiz? Eu não tinha capital inicial, só tinha um computador e internet. Eu comecei a ver os anúncios de celular com câmera, e eu sabia que havia essa demanda para celular com câmera na cidade de Carangola. As pessoas queriam comprar celular com câmera. O que eu fiz? Eu comecei a tirar print screen dos anúncios de celular com câmera, né? E com esse print screen, eu fiz um bookzinho de ofertas. Eu ia lá no Paint mesmo, alterava o preço da oferta, colocava sempre uma margem de 25% acima, e levava isso para o colégio. Aí eu comecei a apresentar para professores, acabava a aula, tocava o sinal, eu ia correndo para a porta do colégio, conversar com pais de aluno, não quer comprar um celular para tirar foto do seu filho? Não. Ficava tentando fazer um dinheiro para comprar bateria, né? Não é que deu certo o negócio? Acabou que eu comecei, primeiro meu professor de biologia comprou um celular, aí o pai de um aluno foi e comprou outro celular. E, cara, quando eu vendi esses celulares, eu falei, beleza, agora tem um problema, né? Vou receber dinheiro aonde? Eu não tenho conta. A gente vai se dando conta do que é fazer um negócio mesmo, na hora que a gente começa a fazer, né? Igual quando você vai começar uma empresa, puta, tive uma ideia, vou começar uma empresa, né? Você fala, beleza, agora tem que arrumar um contador, né? O Brasil é um dos únicos países do mundo, você tem que arrumar um contador antes de fazer um planejamento, por exemplo, né? Porque o nosso política fiscal é, enfim, nebulosa. Espero que a gente mude isso domingo que vem, by the way. Tive que, enfim, arrumar uma conta bancária, não tinha conta bancária, então o que eu fiz? Fui falar com meu avô. Eu morava com meu avô naquela época, eu falei, vô, eu vendi um telefone aqui, só que eu preciso receber esse dinheiro, só que eu não tenho conta, posso receber na sua conta? Aí expliquei para ele o imbróglio lá, ele falou, você não tá enrolando os outros não, né? Eu falei, não, eu tô vendendo mesmo, verdade, tava todo desconfiado, enfim, funcionou, o pessoal depositava o dinheiro na conta do meu avô, eu ia no Mercado Livre, comprava o produto no Mercado Livre, em vez de eu botar o meu endereço de entrega, eu botava o endereço de entrega da pessoa que comprou de mim. Ou seja, basicamente eu era ali um marketplace mesmo, né? Eu só fazia intermediação e eu ganhava essa margem. O pessoal estava desesperado vendendo telefone mais barato ali. O Mercado Livre era pouquíssimo conhecido, então as ofertas ficavam ali 3, 4 semanas tranquilo. Então não tinha esse problema igual hoje. Entra uma oferta boa no mesmo dia, acaba, né? Quase não tinha usuário. A gente está falando aí, do ano de, sei lá, 2002, 2003, por aí. 2002, se não me engano. Então não tinha tantos usuários assim, facilitou esse processo, né? Esse acabou virando o meu primeiro negócio, né? Então basicamente eu negociava esses celulares que eu via ali sem ter que comprar esse celular fisicamente. Eu comprava vendendo para alguém, essa pessoa me pagava e eu entregava esse celular. O que eu aprendi com esse movimento, né? O que eu aprendi com essa lição que eu tirei criando esse primeiro negócio? Eu aprendi que o ingrediente essencial para a montagem de qualquer negócio, ele na verdade é a vontade. Pra vocês verem, eu
tinha pouca educação, afinal de contas eu tinha 14 anos naquela época, eu estava na cidade de interior de Minas, eu não tinha dinheiro para começar esse negócio, eu não tinha ideia que era começar um negócio, a única coisa que eu sabia era tocar rock and roll, mais nada, e com isso eu falei, puta, mesmo assim eu acho que eu consigo resolver esse problema, acho que eu consigo comprar essa bateria para a banda, então com a simples vontade de comprar uma bateria para a banda, para a gente poder tocar grunge na escola católica, a gente conseguiu montar o primeiro negócio, e eu aprendi uma das lições que foram essenciais para construir a EasyTaxi hoje, que é a vontade, né, que é a capacidade de execução acima de tudo. E essa é a primeira lição que eu quero deixar para vocês. Acho que muitos de vocês aqui têm uma ideia de negócio. Provavelmente, assim, ninguém que está aqui num sábado de manhã poderia estar na praia. Vocês moram numa cidade maravilhosa, que tem uma praia maravilhosa, está aqui ouvindo sobre empreendedorismo, aprendendo. Ninguém aqui está de bobeira. Todo mundo aqui, no mínimo, tem uma ideia. Se não tem, quer trabalhar em alguma, está querendo fazer alguma coisa a mais. Vocês já são vencedores só de estar aqui. O que falta em muitos de vocês? Atitude. Falta vontade. Eu acho que empreender é muito isso, né? Ideia ela não vale nada. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. O que vale é a execução. E a vontade é o principal trigger para você fazer com que essa execução aconteça. Aí, em meados de 2006, né, o mercado foi se desenvolvendo, começou a segunda onda da internet, que eu considero, né, pelo menos na minha vida empreendedor, que foi as mídias sociais. Né? Então, a gente começou, o Orkut começou um pouco anteriormente, mas quando que as mídias sociais entraram nos negócios mesmo, foram em meados aí de 2005, 2006, e eu decidi entrar nesse negócio por volta de 2006. Então, eu fiz lá aquela primeira empresa onde eu vendia celular, ganhei dinheiro suficiente para poder mudar de Carangola, fui para outra cidade chamada Juiz de Fora, estudar, me bancando já com essa grana. Só que, obviamente, negócio tem prazo de validade. Né? Pode ser o melhor negócio do mundo, pode ser EasyTaxi, hoje que é um puta de um negócio. Daqui a pouco alguém vai fazer um negócio que vai substituir isso, eu não tenho dúvida. Talvez demore um pouco mais, mas vai acontecer. Nenhum negócio perdura para o resto da vida. Todo negócio vai sofrer uma alteração e se você não acompanhar a mudança, você vai morrer. Vai chegar uma startup, vai chegar um cara mais esperto, que está ligado no que está acontecendo no mercado e vai lançar um negócio que vai matar o teu negócio. Foi o que aconteceu com esse negócio de celular, né? Mas aí não foi muito culpa minha, foi mais relações assim macroambientais, se a gente falar, né? Mudou o mercado. As pessoas começaram a conhecer mais o Mercado Livre, parou de fazer sentido eu fazer essa intermediação, que basicamente eu ganhava dinheiro ali no fato de que as pessoas não conheciam o Mercado Livre. Então, eu fazia essa intermediação. As pessoas foram conhecendo o Mercado Livre, os celulares com câmera foram se popularizando, as diferenças de margem foram diminuindo, e com isso eu não consegui mais ganhar dinheiro com isso, esse negócio acabou. Mas eu fiz dinheiro suficiente para poder, inclusive, mudar para o Rio de Janeiro, que foi onde eu comecei minha faculdade. E eu fui estagiar num grupo de cinemas, que talvez vocês conheçam, o Grupo Severiano Ribeiro de Cinemas. Tem Severiano Ribeiro aqui, não tem? Acho que tem, exato. Então, são donos do Kinoplex, do Grupo Severiano Ribeiro, é o grupo mais tradicional de cinema do país. E eu comecei minha carreira estagiando ali com os caras no departamento de marketing, né? E eu me lembro que a primeira coisa que eu queria fazer naquele momento, que eu cheguei lá, tem o jornal o Globo, ele tem um caderno de cultura, né, que chama Rio Show. E os caras, eles anunciavam todos os filmes no Rio Show, que faz muito sentido, né? É o caderno de cultura deles. Só que eu falei assim, mas espera aí, tem uma coisa errada. Porque filme infantil anunciar em jornal, eu não leio jornal. Naquela época, por que qual criança vai ler jornal, né? E quem que vai tomar a decisão de filme que quer ver? A mãe não vai querer, puta, talvez sim, vai levar ele para ver um filme infantil, mas um filho que tem que ver para poder trigar essa vontade na mãe, né? E eu fui falar com o meu diretor de marketing, Bruno Barros, não esqueço o nome dele. Falei, Bruno, é o seguinte, por que a gente anuncia no Rio Show? Ele falou, porque a gente faz isso há 30 anos. Né? Eu falei, puta, mas será que não está na hora de mudar? Aí ele deu aquela resposta mais cortada, bicho, você é estagiário, assim, faz aquele negócio que eu te mandei lá, tal. Deu aquela cortada bonita, né? Falei, tá bom, vamos lá. E fui fazer, mas, cara, eu sou bem inquieto, né? E fui falar com ele de novo, falei, Bruno, é o seguinte, cara, Twitter tá começando a bombar aqui no Brasil, e tava nada, né? Twitter tava começando só, assim, mas pra empolgar, o cara tá começando a bombar, a gente deveria ir pro Twitter. Ele falou, Thales, você tá louco, se a gente coloca a empresa nas mídias sociais, o pessoal vai criticar a empresa. Eu pensava assim, que bom, né? Bom que a gente aprende, né? Mas a visão do dinossauro, né? Geralmente não quero que ninguém me critique, a minha empresa é a prova de críticas, ninguém pode falar mal dela, né? E, na verdade, a pessoa te criticar é quase um favor que ela está fazendo, né? Está trabalhando de graça para você. Se você tem uma empresa, se você trabalha num departamento que lida com o consumidor na empresa, aprendam isso, gente. O cara que te critica é o cara que você tem que valorizar. O cara que fala bem de você, tanto faz. Né? Falar bem, você mesmo deve achar bom, senão você não estava lá. Pelo menos em determinados momentos. Mas
o cara que te critica é aquele cara que de fato está te ajudando a evoluir. Né? Os consumidores mais bravos com a EasyTax é os caras que eu gosto de falar, né? Que eu gosto de ligar, falar o que está acontecendo, o cara xinga, que isso é uma porcaria por causa daquilo. No meio da raiva ele vai soltar alguma coisa que você fala, pois é, isso aí eu tenho que melhorar mesmo. Né? É muito importante ouvir os consumidores bravos. Só que o Grupo Severiano Ribeiro não queria ouvir, não. Ele estava, na verdade, muito preocupado com isso. Eu queria fazer alguma coisa, estagiário, um pouco inconsequente, hoje eu admito que fui, mas o que eu fiz? Eu criei um Twitter lá para o Grupo Severiano Ribeiro. Né? Criei o Twitter, o computador até parou, na hora que ele percebeu que bobagem que eu fiz, eu falei, meu Deus, como é que esse cara fez isso? Mas criei um Twitter lá para o Grupo Severiano Ribeiro e eu precisava fazer de alguma forma com que as pessoas usassem esse Twitter. Né? O que eu fiz? Eu fiz uma promoção onde eu dei 1 ano de cinema grátis para quem seguisse a gente, mas na verdade era quase que um sorteio. Então, basicamente, fiz um processo de gamificação onde eu falava, olha, me segue aqui, né? Depois, em 15 dias, se a gente atingir 5 mil seguidores, eu vou sortear um passaporte com 1 ano de cinema grátis. Né? Eu achei, puta, animal, isso vai funcionar, mas a gente não vai ter, 5 mil seguidores, é impossível. A gente está falando aí de 2006, 5 mil seguidores para uma marca, né, para uma empresa, jamais ia acontecer naquele momento. Não existia isso. Né? Nos Estados Unidos, as pessoas estavam começando a fazer mídia social para a empresa, mas aqui no Brasil, assim, não era nem cogitado isso acontecer. O que eu fiz? Eu fiz assim mesmo, achei que não ia dar problema. 2 semanas depois, estava lá os 5 mil seguidores. Eu fiquei desesperado, eu não sabia se eu estava feliz porque deu certo ou se eu estava triste porque eu ia perder o emprego. Né? Porque eu podia perder meu emprego. Eu morava sozinho no Rio de Janeiro, minha família não mandava dinheiro. Eu falei, puta, se eu perder meu emprego, eu vou pagar meu aluguel como? Né? Basicamente essa que era a minha cabeça. E eu fui, rapaz, naquela... Sabe quando você vai com o coração tá apertando, conversar com o Bruno? Eu falei, Bruno, seguinte... Eu fiz um Twitter para a empresa. Aí ele tinha mania de botar a mão na testa, assim, já botou a mão na testa. Eu falei, só que eu fiz pior, cara. Ele falou, não é possível, né? Aí o que você fez? Eu falei, então, eu dei 1 ano de cinema grátis para uma pessoa lá, eu sorteei, o bicho bateu na mesa, aí esbravejou, acho que nem cabe aqui falar as palavras que ele falou comigo, só que ele não ficou tão feliz, não. Né? Enfim, falei para ele... Desculpa? Não fui demitido, não. Eu vou contar a história. Resultado disso, ele falou assim, ó, seguinte, então você vai falar com o seu Ribeiro. O seu Ribeiro é o presidente da empresa, que é o neto do fundador. Você vai lá falar com o seu Ribeiro, assumiu o que você falou, você já é homem, você vai fazer isso, que eu que não vou falar com o seu Ribeiro. O cara tava assim, não passava nem com a agulha, né? E fui lá falar com o seu Ribeiro. O seu Ribeiro começou a gritar comigo, que eu sou irresponsável, e gritou com ele, como é que você deixa um menino fazer um negócio desse? Falou, não, ele pegou e fez com o e-mail, não, a culpa é sua. Enfim, um bafafá danado, né? Mas por que eu fiz esse negócio? Porque tinha um filme que eu lembro até hoje, que era da Hannah Montana. Nada da Hannah Montana. Hoje tá aí, né, dançando ali e tal, mas lá era a menininha da Disney. Puta, os meninos tudo queriam ver aquele filme lá. E no Rio Show achei que não ia performar. Então eu botei no Twitter. Quando a gente foi medir, depois da primeira semana de exibição, a taxa de ocupação do cinema com o cinema infantil, a gente começou a medir, né, taxa de ocupação era uma métrica que a gente sempre olhava no departamento de marketing, a gente bateu recorde de taxa de ocupação. E eu juro por Deus, para mim não foi surpresa, porque é o seguinte, Rio Show para criança, gente, quem que vai ler jornal? Quantos aqui lê jornal em papel hoje? Quase ninguém, eu diria que é menos de 5% daqui. Ninguém lê jornal em papel, mas não é criança, né? Não vai ler mesmo. Então é óbvio que o negócio performou mais. A criança vê que, quero ver a Hannah Montana. Então, aí os meninos vão e levam para ver a Hannah Montana. Resultado, não fui demitido, o pessoal gostou pra caramba, na verdade eu fui efetivado, eu virei analista de marketing dos caras, isso eu estava no 2º período da faculdade, acabei virando analista deles, mas eu percebi uma coisa, eu falei, bom, se eu aprendi a fazer isso, né, para que eu vou ficar fazendo isso para os outros? Vou fazer para mim. Então foi um momento que eu pedi para sair e eu montei a A-Spartan, que eu gostaria muito de mostrar o logo para vocês, mas não está ajudando aqui. E eu montei a A-Spartan, que é uma agência de gamificação em mídia social. O que aconteceu nessa agência? Né? Eu comecei a chegar para os empresários ali do Rio de Janeiro, que é onde eu morava naquela época, e falava, olha, eu tenho uma agência aqui onde eu faço esse tipo de promoção, o case é esse, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou usar ali o Twitter para poder fazer promoção, para causar mais engajamento nos seus clientes, e com isso, obviamente, você vai ter mais vendas. Olha o case do Grupo Severiano Ribeiro. Montei um case, fui com esse case debaixo do braço, consegui cliente.
Consegui lá meus 2 clientes, um é Gato Sabido, que foi até adquirido pela Livraria Cultura, depois, se eu não me engano, a Xerife, consegui algumas startups que usaram o meu serviço, e esse negócio perdurou aí menos de 1 ano, foi mais ou menos uns 8 meses. Foi o primeiro negócio que eu fali na minha vida. A história parece muito bonitinha, né? Mas foi triste, foi ruim, viu? Imagina você falir um negócio ali com 19, 20 anos ali no Rio de Janeiro, e nesse momento você tendo que pagar aluguel no final do mês, e você largou teu emprego porque você acreditou. Porque quando a gente começa um negócio, a gente acha que a gente vai ficar milionário, né? Fala, não, que 1 mês estou rico já, né? Já estou começando esse negócio, ainda mais fazendo isso aqui. Mas aí Esparta foi minha primeira grande falha, né? E por que eu falhei? Porque eu não aprendia, eu não sabia de uma das lições hoje, que é uma grande lição que eu tirei também com essa falha, que é o timing. O timing ele é mais importante do que o seu time ou o modelo de negócio. E o que é o time, né? Saber a hora certa de lançar o produto. É saber que horas que faz sentido naquele determinado mercado. Então, eu vou dar um exemplo muito prático aqui. A EasyTaxi, por exemplo, se ela fosse lançada em 2010, 1 ano antes, ela não daria certo, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque em 2011 a gente já ficou struggling ali para crescer, só em 2012 que foi acelerar. Ou seja, acabou que, coincidentemente, isso não foi, eu admito que não foi calculado, eu acertei o tempo de começar a EasyTaxi. Eu comecei primeiro que todo mundo, mas eu comecei num momento onde o crescimento do número de smartphones estava exponencial no Brasil, as pessoas estavam comprando bastante smartphone no país. Então, ali em meados de 2012, que as pessoas estavam comprando smartphones e tendo internet nesses smartphones, começou a funcionar o negócio. Mas admito que não foi calculado, mas aprendi sobre timing disso. Então, assim, se eu não tivesse, por exemplo, quando eu fui começar a EasyTaxi, eu olhei como é que estava, obviamente, a penetração do smartphone no país, se o smartphone estava barateando, né, com o crescimento da renda do brasileiro médio, com os programas que a gente viu, que isso, de fato, é um mérito do PT, cresceu-se a renda da classe média, a classe média começou a adquirir mais smartphone, tem internet, e isso beneficiou todo um mercado mobile no país. E, obviamente, que eu olhei isso, mas eu não calculei de fato o time, onde começar um negócio como hoje eu saberia calcular. A Spartan foi isso, eu tinha um bom time, eu tinha um bom produto, mas eu estava muito à frente do tempo de lançar isso no mercado. Por quê? Quase nenhuma empresa no país, se eu não me engano nenhuma, ainda tinha um Twitter funcionando, fazendo ações em 2006. E eu, com, sei lá, 19 anos, não me lembro ao certo, chegando na porta de empresários e falando com esses caras, falando assim, olha, gente, eu não tenho tanta experiência, mas eu tenho esse case aqui, com isso eu quero trabalhar com vocês. Não funcionava. Não funcionava, eu consegui meus 2, 3 clientes ali, esses clientes não conseguiram se pagar, uma agência não se paga com 2 ou 3 clientes, principalmente que tinha outras pessoas trabalhando conosco, e o resultado foi que eu tive que ir para o mercado e fechar. Foi uma falha que eu tive nesse meu caminho. Bom, o próximo negócio que eu ia falar aqui, deixa eu tentar lembrar, foi em 2006. Então teve essa evolução, né, onde as mídias sociais elas evoluíram e com isso as empresas começaram a entrar nas mídias sociais, criou-se todo esse mercado de marketing digital, aí em meados de 2005 até 2008, mais ou menos, que foi o pico desse mercado de marketing digital. Então tivemos aí muito pessoal trabalhando com Google AdWords, muito pessoal trabalhando depois, quando o Facebook começou a se fortalecer, com Facebook Ads, isso mais lá para o final, mais para 2009, né? E criou-se esse mercado. Então a gente falou da primeira leva, onde foi os e-commerce, né? A segunda, onde foram as mídias sociais. Agora a terceira leva, que foi as compras coletivas, foi uma das mais interessantes na história da internet nesse país. E eu me lembro, como se fosse ontem, em 2010, quando chegou aqui Peixe Urbano, Groupon, começaram a invadir o mercado e mídias sociais e, gastando dinheiro pra caramba. Foi a primeira vez, inclusive, que eu comecei a ouvir sobre startup no país, né? Não, que a startup do Júlio do Peixe Urbano, ele estava sempre na Exame. Eu falei, que animal esse negócio. Um ambiente de trabalho descontraído, trazendo aquela cultura de Vale do Silício. Eu considero que em 2010 ele foi mais ou menos o boom de startups ali no Brasil, começaram a surgir muitos. E teve alguém aqui que teve site de compra coletiva, não? Geralmente tem um ou outro. Ah lá, já tem um cara aqui. Geralmente, todo lugar que eu pergunto, alguém teve site de compras coletivas. Porque era um negócio que parecia mágico, né? Você está fazendo
você está fazendo ali uma venda de algo que nem é seu, basicamente, quase o que eu fazia lá em Carangola, né? Então você chega para o cara e fala assim, olha, você dá um desconto aqui, é como se fosse investimento em marketing, né? E com esse desconto eu vou te trazer mais clientes. Parecia muito bom para o negócio. O negócio não se sustentou, por quê? Compras coletivas a gente viu que era um péssimo investimento, porque quando a gente tem uma métrica que a gente olha em negócio, que a gente chama de cohort recover, né? Cada pessoa ela tem um CAC, é um custo de aquisição. E esse cohort recover, ele calcula em quanto tempo que essa pessoa vai se pagar. Então eu vou dar um exemplo. Digamos que eu paguei R$10 por um usuário e cada vez que o cara usa meu produto eu ganho R$1. Ele tem que usar 10 vezes meu produto. Esse é o cohort recovery. A gente viu que não se paga com compras coletivas. É um usuário ruim. É um cara que ele só faz a compra de oportunidade. Ele não continua indo no local. Então não faz sentido para a empresa investir nisso, né? Mas eu fui nessa onda aí também. Esse é um negócio que eu nem considero, que eu falo, que esse aqui foi um vexame total, né? Ficou mais ou menos nessa página aí só o negócio. Eu lancei o Curto Ofertas, né, nessa época, em 2010, quando eu vi aquele movimento acontecendo ali, eu falei, puta, vou copiar, vou seguir a onda, né? E lancei esse Curto Ofertas. Inclusive, a primeira cidade lançada foi aqui no Nordeste, foi na Bahia, foi em Salvador. A gente lançou uns negócios, mas eu não consegui sair de Salvador. Eu peguei um sócio em Salvador, o cara entrou com aporte. Puta, pode se chamar de mini anjo, né? Porque foi tão pouco, sei lá, foi R$30 mil. E a gente lançou esse negócio lá, mas não deu tão certo. E eu falei, puta, mas não, compra coletiva é do caralho. É muito bom, desculpa pela palavra, gente. É muito bom. E o que eu posso fazer aqui dentro desse segmento, dentro dessa vertical? Bom, aí eu resolvi fazer o Villager. O que era o Villager? Era um site de compras coletivas focado em público gay. Porque naquela época todo mundo estava fazendo compra coletiva. Aí eu falei, cara, como que eu inovo nessa área? Vamos verticalizar. Vamos fazer um site de compras coletivas focado em público gay. Por quê? Puta, o público gay ele é um público que ele tem muito dinheiro, na verdade. São 2 homens morando juntos, gente. Os caras geralmente ganham bens, é verdade. Eles ganham bem, os caras podem comprar bens juntos. Eu não tenho preconceito nenhum, tenho um monte de amigo gay, e com isso eu falei, bom, já que eu conheço o pessoal tava me falando, e os meus amigos falam, cara, seria animal você colocar, viagem, cruzeiro, sabe, pegar umas lojas mais AAA, de grife e tal, tentar fazer esse tipo de promoção. Falei, vamos lá tentar. O que aconteceu? Saiu nada também, né? Falha completa, né? Tive a ideia, um negócio super legal, bem validado, mas não consegui fazer nada em cima disso. O que eu aprendi com esse negócio, né? Eu aprendi que negócios são construídos com execução, não ideias. O meu avô ele tinha uma frase que ele falava o seguinte, que ideia vale 10 centavos a bacia. E é muito verdade, assim, ideia não vale nada. Né? Direto eu vejo pessoas vindo assim, puta, eu tenho uma ideia, direto o pessoal me escreve, né? Eu tenho uma ideia, você quer ser meu sócio? Deixa você ser meu sócio da minha ideia. Não faz sentido não, gente, assim... Ideia mole, né? Se a gente começar a ter um brainstorm aqui, a gente fala sobre um problema, eu tenho certeza que vão surgir ideias super interessantes aqui, vindo de vocês mesmo, né? O processo de ter ideia, inclusive, ele é bem simples. Basicamente, você tem que pensar num problema. Pensa num problema, um segmento qualquer. Aí você vê soluções atuais para esse problema. Existe? Se existe, você pensa uma solução melhor. Ou mais barata, ou mais simples, ou mais eficiente. Se não existe, você pensa uma solução para esse negócio. No nosso caso, que a gente fala muito de internet aqui, pensa numa solução usando tecnologia. Não tem muito segredo para ter ideia, não, de verdade. O segredo está na execução, no time, na capacidade de fazer acontecer. E foi onde eu errei aí. O Curto Ofertas eu errei porque eu quis simplesmente copiar um negócio, eu quis ir na onda, né? Isso aí, gente, olha, não funciona, porque principalmente você tinha Groupon, você tinha Peixe Urbano com investimento, sei lá, de 10 milhões naquele momento para poder fazer o negócio. Como que eu, sem nada no bolso, ia conseguir fazer um negócio acontecer, né? Não ia acontecer. Então, assim, se vocês estão tentando fazer um negócio, a gente vê sempre essa horda de cópias, né? Tentem não sair copiando modelos de negócio que já estão por aí, tentem fazer alguma coisa novo, porque é muito difícil. Vocês querem copiar um modelo que já está se monetizando muitas das vezes, um modelo que já tem um investimento forte, e não vai funcionar. O Villager era um negócio que tinha um puta de um potencial, porque no momento que eu estava tendo a ideia do Villager, que a gente criou essa página de cadastro, não tinha nenhum e-commerce verticalizado dentro do país. Compras coletivas verticalizado no país. Se eu não me engano, e-commerce também não. E com isso, a gente não conseguiu fazer. Por quê? Porque eu não consegui executar, não consegui sair do campo das ideias. Que basicamente o que eu tinha que fazer para executar? Eu tinha que ir para a rua. Eu tinha que falar com as lojas. Fiquei planejando demais, fazendo coisas demais. Olha só, negócio todo fancy aqui, sitezinho, todo colorido. Nem precisa disso. Só precisava de um campozinho ali, coloque teu nome aqui para se cadastrar, e eu tinha que ter as lojas para colocar a oferta. E eu não fiz. Então foquem muito na execução, não na ideia. Lembre disso, ideia não vale nada.
O que vale é a execução. Tem que ir para a rua executar aquilo que vocês estão pensando. Se nesse momento vocês estão com alguma ideia de negócio agora, sai daqui do shopping e vai para a rua, dentro do shopping mesmo, vai validar a sua ideia. Né? Se você, por exemplo, se fosse um compras coletivas, sai rodando as lojas do shopping aqui, ó, vê se o cara te passa teu contato, vê se ele quer fazer alguma oferta. É isso que a gente tem que fazer, não ficar pensando em ideias. Aí, passou-se esse tempo, né? E nesse momento, nesse meio tempo, eu acabei fazendo uma segunda empresa, ali para o início de 2011, final de 2010, né, que chamava Tech Samurai. O que a Tech Samurai fazia? Né? A Tech Samurai era uma agência cloud de desenvolvimento de software. O que aconteceu? Eu fui trabalhar no mercado, depois dessa falha que eu tive aqui com essas compras coletivas, né? Aí eu fui trabalhar na Ortobon, que é aquela empresa de colchões. A Ortobon é uma empresa que muita gente não entende os números dela. Né? Ela é uma empresa que fatura 2 bilhões de reais por ano. Só que é uma empresa de capital fechado, é uma empresa familiar. Então ninguém entende o tamanho do Ortobon. É uma empresa gigante. E quando eu entrei lá, eu não imaginava o tamanho. Eu entrei no departamento de marketing. E eu falei, puta, o que eu posso agregar de valor aqui para a Ortobon, ali no início de 2011? E a resposta foi, eu vou agregar o que eu sei, que é trazer internet para dentro dessa empresa super familiar, empresa de 70 anos. O pessoal ainda estava na era pré-histórica de venda de colchão, né, vendendo com tabelinha de conversão de densidade. Né, que quando você vai comprar colchão, você compra por densidade. Né, basicamente é um cálculo do seu tamanho e peso. Eu falei, bom, o que eu posso trazer para cá? Por que não vender colchão na internet? Por que não fazer um e-commerce? Só que no início de 2011, ali, final de 2010, para fazer um e-commerce, você tinha que contratar uma empresa que faz um e-commerce. Então, eu fui atrás da VTEX, o que todo mundo faz quando está numa grande empresa. Porque quando a gente está em empresa grande, né, gente, a gente quer tirar do nosso. Né? Então, puta, eu vou contratar uma VTEX ou eu vou pegar um cara para fazer o site para mim? Se der problema, a culpa é minha. Eu vou contratar um IBM ou eu vou contratar uma startupzinha? Hoje eu sei que uma startupzinha faz sentido. Mas na época não. Eu falo, puta, vai para a IBM, né? Por mais que seja 10 vezes mais caro, o dinheiro não é meu mesmo. Essa é a mentalidade que a gente está em grandes empresas. Né? Por isso que muitas delas gastam orçamentos absurdos para fazer aquilo que a startup faz com 10% daquilo. Né? Solução. Fui para a VTEX, falei, olha, eu quero um e-commerce, me deram um orçamento de 300 mil para poder fazer um e-commerce. Naquela época, 6 meses. Absurdo, né? Levei isso lá para a diretoria, falei assim, olha, 300 mil, 6 meses, a gente faz um e-commerce, projeção é que, puta, no final do ano a gente vai vender isso aí, vai mais ou menos 500 mil mês. Fiz a projeção para os caras, montei todo o planejamento. O pessoal, puta, riu, falou assim, tá louco, vender colchão na internet, que sentido que faz? As pessoas precisam deitar no colchão, elas precisam aproveitar, sentir o colchão, ver qual é o travesseiro melhor para aquele colchão. Isso é verdade, as pessoas deitam para comprar colchão. Mas tem muitas pessoas como eu que não tem tempo para poder deitar em colchão, né? E que nem quer, assim, eu não quero ficar entrando na loja, perdendo 40 minutos, 1 hora do meu tempo deitando no colchão. Quero ver qual colchão que é bom, comprar e pronto. Tem muita gente que é assim. E na internet, quando a gente fala de long tail, né, da cauda longa, como você não tem uma gestão de estoque ali, você não precisa ter estoque, você pode trabalhar com a cauda longa. E o resultado foi que a gente decidiu por fazer o e-commerce, só que eles falaram comigo o seguinte, olha, eu não tenho o dinheiro para poder te dar os 300 mil para você fazer, porque essa é a verba do departamento de marketing digital que a gente estava tentando criar na época, quase que inteira, mas eu vou te dar uma verba de 120 mil reais. Foi o que eles falaram comigo, para você fazer esse e-commerce. Você acha que você consegue fazer isso? Aí eu titubeei um pouco, eu falei, acho que sim. Ele falou, ó, se você assumir essa responsabilidade e não entregar, você vai perder seu emprego. Você está assumindo a responsabilidade, você vai queimar 120 mil reais da empresa. É a verba do mês inteiro do departamento que você está pedindo para montar. Eu estava pedindo para montar um departamento de marketing digital naquele momento. Mais uma vez, o emprego em jogo. Né? Falei, bom, beleza, vamos tentar fazer. Eu falei, não, eu vou fazer, falei com segurança. Saí dali, assim, naquele negócio, beleza, eu não sou developer, eu falei que eu vou fazer um e-commerce para os caras, eu falei que eu vou vender 500 mil até o final do ano colchão na internet. Né? Era uma hipótese, inclusive, muito infundada, que eu não validei. Eu só atirei, um erro muito grande, né? Tirar a conclusão com base em você, isso aí, puta, é o que faz muita gente falir, inclusive, não façam isso. Eu fiz por uma sorte, deu certo, eu vou contar essa história. Eu saí de lá e liguei para o meu amigo, Bernardo Bicalho, que foi meu sócio na Tech Samurai. Eu falei, Bicalho, ele é developer, seguinte, a gente tem aqui um e-commerce para poder fazer. Ele, puta, beleza, conseguiu pra gente, como é que vai ser esse negócio? Eu falei, então, a gente tem 120 mil só.
Ele riu no telefone, né? Ele falou assim, sério mesmo que você está achando que você vai fazer um e-commerce com 120 mil? E como que você vai fazer isso? Eu falei, não, tá tranquilo, a gente tem 6 meses para fazer. Eu imaginei de você fazer mesmo, né? Ele falou, ah, tá bom, então eu vou ter que pegar e fazer esse e-commerce. Eu falei, não, eu vou te pagar, não sei o que lá. Ele falou, não vai acontecer, desiste, volta lá, conversa com os caras, sei lá, fala que você se empolgou. Não vai acontecer, assim, acabou. O cara que eu achei que ia fazer simplesmente falou para mim que não ia acontecer. À noite eu fui na casa dele, falei, puta, bicho, eu não posso perder meu emprego, a gente precisa fazer esse e-commerce, me ajuda aí, como é que a gente vai fazer? Enfim, depois de muita conversa, ele falou, tá bom, vamos ver o que a gente faz aqui então. E como ele tem PMBOK, que é um curso de gerenciamento de projetos, né? Ele falou assim, cara, é o seguinte, se a gente está fazendo as contas aqui, se a gente fosse contratar as pessoas, não vai funcionar esse e-commerce por 120 mil reais. Developer no Brasil é muito caro, né, gente? Um developer júnior hoje, ele ganha aí por volta de 8 mil reais, 7 mil reais, ali na região Rio-São Paulo. E, puta, como você tem que pagar 1,8 vezes o salário desse cara, de impostos, esse cara fica absurdamente caro para você. Assim, não tem condição, esse cara vai sair a 14 mil reais para você, mais ou menos, não tem condição de você ter essa pessoa on-board no seu time e ter um time ali para poder desenvolver, né? E para fazer um e-commerce, você precisa de umas 2 ou 3 pessoas naquela época que não tinha um wireframe. Hoje é um pouco mais fácil. Resultado, o que a gente fez? E se a gente contratasse pessoas fora do Brasil? Então, o que a gente foi fazer? Foi usar o que eu considero a terceira onda, que foram os marketplaces, que começaram aqui no Brasil, né? E esse marketplace se chamava Odesk. O que o Odesk faz? Inclusive, é uma dica para você que quer construir seu negócio e não tem developer, né? O Odesk, ele é um marketplace de contratação de mão de obra. Então, você entra ali e fala assim, eu preciso de um desenvolvedor que faz Java. E com isso você vai conseguir contratar um desenvolvedor ali que faz Java. E provavelmente você vai pegar um cara que tem mestrado, tem gente que tem PhD ali, que são os indianos, né, povo freak, estuda pra caramba, tá disponível ali e, puta, preço de banana. Né? O dinheiro que você contrata aqui, um júnior, você contrata um cara com mestrado na Índia. É um absurdo a diferença de preço. Aí, mas puta, a Índia não tem a melhor qualidade do mundo, não, tá? A grande dica aqui, se vocês forem usar essa plataforma, pegar o pessoal do Vietnã. Vietnã é barato pra caramba e os caras são muito bons, tecnicamente. Muito bons, muito executores. Eu adoro desenvolvedores do Vietnã. Rússia também são muito bons e o preço é super viável. China também, muito bons e o preço é super viável. E a gente foi aprendendo com isso e decidimos montar esse processo lá e criar um processo de gestão à distância baseado no Scrum. Então a gente adaptou o Scrum, fazíamos reuniões diárias com esse time, né? E pegamos esse time para poder executar o projeto. Resultado foi que a gente fez com 80 mil esse projeto em 3 meses. Ou seja, metade do tempo com 80 mil reais. Ainda conseguimos colocar 40 mil no bolso desse projeto. Saiu, entregamos bonitão, foi passando o tempo. 6 meses depois, o e-commerce estava vendendo mais de 500 mil reais por mês. No e-commerce de colchão. Por quê? Porque, obviamente, quando a gente fala da long tail, né, da cauda longa, tinha muita gente disposta a pagar, a comprar na internet colchão. Até porque o que a gente fez? Uma calculadora de densidade. Então eu chegava aqui, veja qual o colchão ideal para você. Coloca aqui teu peso, coloca tua altura. A gente falava, olha, o colchão ideal para você são esses aqui. Essa densidade, você tem essas opções. E o e-commerce, você tem aquele negócio de você poder fazer a compra conjunta, né? E esse travesseiro também combina com esse colchão. Você ia jogando com isso, a gente conseguiu aumentar, inclusive, o PA, né? Que eles chamam de peça para atendimento, que é a venda que a gente fazia naquele e-commerce. Vendo esse processo funcionando e com o dinheiro que a gente botou no bolso, um tempo depois, o que eu decidi? Eu falei, olha, eu acho que eu vou... antes do colchão do e-commerce atingir essa venda de 500 mil, eu já tinha decidido sair da empresa para poder tocar a Tech Samurai. Eu estava fazendo um projeto ou outro por fora, chegou um momento que ficou insustentável. E o que a gente fez? A gente saiu, montamos a Tech Samurai, eu, Bernardo Bicalha, esse meu sócio, e o atual CTO da EasyTax, que é o Vinícius Gracia. E com isso a gente conseguiu pegar alguns clientes interessantes, por exemplo, a Estácio de Sá foi um cliente nosso, onde a gente fez aquele aplicativo Drummond para eles, que foi o primeiro aplicativo para uso educacional que eles fizeram na sala de aula. Então, basicamente, eles colocaram todo o curso de direito da Estácio ali naquele aplicativo. A gente pegou, na época, Gato Sabido, fizemos o aplicativo da Gato Sabido também. Começamos a pegar alguns clientes que ficaram interessantes para a empresa e chegou um determinado momento que essa empresa estava faturando o suficiente para eu e os meus sócios, a gente ter até um conforto financeiro naquele momento, né? Eu estava ali com meus
23 para 24 anos, e eu estava com um conforto financeiro que eu imaginava ter daí a 5, 6 anos. Né? Eu não imaginava que eu ia chegar nesse momento. Só que o que aconteceu? Quando eu comecei a olhar para trás, né, tudo que eu tinha feito até o momento, eu nunca tinha feito nada que de fato me inspirasse. Eu nunca tinha feito nada que de fato eu gostaria. Foi nesse momento que surgiu o EasyTax. Eu falei assim, o que eu preciso fazer para resolver um problema real na sociedade, né? Como que eu vou resolver esse problema real na sociedade? E algo que de fato doía em mim era ficar em trânsito. Eu sou hiperativo, não aguento ficar quieto, talvez você já deve ter percebido isso. E eu não aguento ficar em trânsito, é um negócio que me incomoda muito. A gente perde muito tempo em trânsito. E quando eu fui olhar os dados naquela época, tinha um dado do estudo da GV em São Paulo, por exemplo, que São Paulo perdia mais de 20 bilhões em produtividade por ano por causa do trânsito. Falei, cara, trânsito é o maior ralo de produtividade do mundo, né? E o tempo é o bem mais valioso da sociedade contemporânea. Então, como que a gente está desperdiçando esse tempo com o trânsito, ao invés de desperdiçar com os nossos amigos, desperdiçar enfim, investir nas nossas famílias, né? Isso não é desperdício. Falei, bom, por que não criar algo para resolver isso? Eu fui para o Startup Weekend, na verdade, com a ideia de fazer um aplicativo de ônibus. Né? Então, eu queria fazer ali um aplicativo geolocalizado, né, mobile, onde você falava onde você estava, para onde você queria ir, eu ia sugerir qual ônibus passava no ponto onde você está e você poderia monitorar aquele ônibus. Foi essa a ideia. Só que chegando no Startup Weekend, que foi aqui, inclusive esse é até o vídeo do meu primeiro pitch que eu fiz na EasyTax, se der tempo eu mostro para vocês, horrível. Mas enfim, é o primeiro pitch que eu fiz sobre a EasyTax no Startup Weekend. Eu concluí que não daria para fazer o aplicativo de ônibus, porque o Dave McClure, que é um cara que está ali no cantinho direito, aparecendo até o ombro dele ali de branco, falou comigo assim, olha, a Google está fazendo esse aplicativo aí. Então, assim, desiste. Então, a gente tinha montado o time inteiro, Dave McClure, que é o cara fundador da 500 Startups, referência no Vale do Silício, chega pra gente e fala assim, ó, desiste, vai fazer outra coisa, porque não vai dar para fazer esse aplicativo de ônibus, não. A gente tinha 3 dias, a mecânica do Startup Week você tem 3 dias para poder fazer um MVP, né, um protótipo navegável. Acabou que a gente não conseguiu fazer nada. Né? Passamos o dia inteiro, uma sexta-feira ali, tentando pensar em alguma coisa e não tivemos ideia de nada. Qual foi o resultado? À noite eu falei, pessoal, gente, vamos para casa, eu não tenho ideia, ninguém aqui teve uma ideia plausível, a gente está cansado, não adianta nada a gente ficar aqui. Vamos para casa e amanhã a gente vem para cá e tenta fazer alguma coisa para não passar vergonha. Foi nesse momento que eu liguei para uma cooperativa de táxi, para pedir um táxi, e qual que é o discurso normal da cooperativa? Né? O default é 5 a 10 minutos. Né? Pode cair um meteoro, destruir a terra inteira, não, 5 a 10 minutos a cooperativa de táxi te promete entregar o táxi. Só que não entrega nada, né? Todo mundo está cansado de ser enganado por isso. E eu fui mais uma vítima. Meia hora depois, 40 minutos depois, não sei, eu liguei para lá e falei, cadê meu táxi? A pessoa, olha, tá chovendo, não tem táxi não. Pô, ainda bem que vocês ligaram para me avisar, né? Assim, pessoal, ninguém me liga, eu que tinha que ligar para lá, e puto de raiva, vou para a rua tentar conseguir táxi, debaixo de chuva, nada de táxi. Foi aí que surgiu o estalo, né? E se eu usasse o mecanismo de geolocalização para poder criar um negócio para chamar táxi? Acho que talvez seria plausível, né? Foi de uma necessidade. Então, vocês lembram lá atrás que a gente falou da ideia, né? O que a ideia né? Como ter uma ideia é você achar um problema e resolver esse problema. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Só que eu não sabia qual era o processo de ter essa ideia. Então, basicamente, eu vivi um problema, fiquei com raiva que eu não conseguia um táxi, falei, por que não adaptar isso para poder fazer um aplicativo de táxi? E aí a gente vem a última onda que está assolando, inclusive até hoje, o mundo da internet, né? Que é a mobile, que é a era da geolocalização. Então, nesse momento, a gente passou ali por e-commerce, a gente passou por compras coletivas, a gente passou por marketplace, e agora a gente chega na era mobile, que tem milhares de oportunidades para você que quer empreender na área mobile. Porque até agora, o que você tem de serviço mobile? Você tem comida e tem táxi. Motoboy, nego, está tentando fazer agora. Ano que vem vai começar a dar certo. Né? Ou seja, tem um monte de coisas que vocês podem fazer que tem a ver com mobile, que tem a ver com geolocalização, um monte de problemas para serem resolvidos com geolocalização e com mobile. E eu tenho certeza que ano que vem vai ter o boom de serviço mobile. Né? Então, a gente começou o EasyTax ali no meio de 2011, em 2012 começou a ganhar atração, em 2013 começaram a vir as cópias, né? Um monte de aplicativos de táxi, tudo quanto é lugar no mundo. 2012 para 2013 começaram a vir as cópias. Hoje, em 2014, a gente pode falar que é um mercado super consolidado. Se a gente for olhar, no mundo inteiro já foram investidos mais de $1 trilhão em aplicativos de táxi.
É muito dinheiro que já foram investidos em todos os aplicativos de táxi no mundo. Ou seja, o mercado já está hiper consolidado. Já é um oceano vermelho, não adianta tentar entrar, gente. Tem gente até hoje fazendo aplicativos de táxi, não vai dar certo, esquece. É verdade, não tem como. Vai ser igual eu quando eu fiz lá o Curto Ofertas tentando disputar com o Groupon, não vai funcionar. Tá na hora de tentar pensar em outra coisa na vertical de geolocalização. E é incrível quando que a gente evolui, né? Esse aí é o primeiro protótipo da EasyTaxi, que foi feito lá no Startup Week. Acho que coisa horrível, olha. Mas enfim, a gente acabou passando o Startup Weekend com isso. E hoje o resultado é que a empresa acabou chegando em 35 países, né? A gente se tornou a maior plataforma de serviço mobile da história, né? Levando o nome do Brasil para o mundo inteiro. Inclusive, muito honrado de ter ido para a Coreia do Sul, inclusive conversar com o vice-ministro, como se fosse o vice-presidente deles lá. Eles admitiram que, olha, a gente é considerada a nação do mobile, né? Eles investem muito em tecnologia mobile. Para vocês terem ideia, 80% da população adulta tem telefone com internet lá. E nós, brasileiros, fomos levar tecnologia brasileira lá, que inclusive hoje é o aplicativo de táxi oficial da Coreia. A gente tem o apoio de várias prefeituras, inclusive a de Seul, para poder operar. E o que eu aprendi com essa história toda de EasyTaxi, né? Que o negócio, ele é feito para poder resolver problemas, gente. O negócio, quando você cria esse negócio, você tem que pensar primeiro no problema, né? Você não tem que pensar na ideia, você não tem que pensar em quanto que você vai ganhar de dinheiro fazendo esse negócio, você tem que pensar qual o tamanho do problema que você vai resolver. Se você quiser mensurar o que você vai ganhar de dinheiro, tem uma conta que você faz, que é quanto que eu vou receber por corrida, por exemplo, qual o tamanho do mercado de táxi no país, e com isso você consegue entender quanto que você vai ganhar de dinheiro. Mas o primeiro esse problema é relevante para a sociedade? Eu vou de fato resolver um grande problema? Se você de fato está resolvendo um grande problema pelo qual as pessoas pagariam por isso, você tem um negócio. Se você está resolvendo um grande problema pelo qual as pessoas não pagariam, você está fazendo uma ONG, mas não tem problema nenhum. De repente você está ajudando alguém de fato. Mas se você está de fato querendo fazer um negócio, desde o momento zero, vocês têm que pensar em monetização. As pessoas pagariam para esse problema ser resolvido? O que o empreendedor faz em suma? O empreendedor ele resolve o problema em troca de dinheiro. Não é isso? Olha, eu estou resolvendo esse problema, em troca disso você me paga isso. Basicamente é isso que o empreendedor faz. E é isso que eu aprendi com a EasyTaxi. Antes eu fazia negócio pensando assim, como que eu ganho dinheiro fazendo isso aqui? Com a EasyTaxi foi diferente. Como que eu resolvo um problema substancial? E com isso, consequentemente, o dinheiro vai vir. Mas não pode ser o primeiro lugar. Se você está empreendendo só em busca de dinheiro, você vai se frustrar. O dinheiro demora a vir. Mas se você está empreendendo porque você ama aquilo que você faz, que você quer resolver um problema substancial na vida das pessoas, se você quer fazer diferença no mundo, aí você está no lugar certo. Dificilmente você vai se frustrar. Agora eu quero falar de 2014. Agora, o que está acontecendo nesse exato momento, né? Quem aqui já ouviu falar de Internet of Things? E Big Data? Quem já ouviu falar de Big Data? Big Data tem mais, né? Gente, essas duas palavrinhas que eu falei para vocês agora vai redefinir o mundo que vocês vivem ainda nessa década. Até o final dessa década, vocês provavelmente, alguns de vocês vão andar num carro sem motorista, vocês provavelmente, alguns de vocês vão ter automação residencial, ou seja, vai chegar na tua casa vai perceber a temperatura que está lá fora, vai ver que você está chegando pelo GPS do seu telefone e vai diminuir a temperatura da sua casa, porque ela vai ver que está calor, ela vai ver que você está a caminho de casa, falou, puta, ele está a 15 minutos de casa, em 15 minutos eu consigo atingir a temperatura de, sei lá, de 18 graus, 10 minutos eu atingo 18 graus, eu já vou automaticamente ligar esse ar-condicionado. Isso parece ficção científica, mas já está acontecendo, tá, gente? Isso já acontece, são coisas que eu vi. Eu fui nesse lugar aqui, quando eu morei na Coreia do Sul, eu fui visitar lá a Samsung, eu tive a oportunidade de conversar com o CEO da Samsung, e eles me levaram no centro de inovação deles, que é esse Delight Stage deles lá, um Delight Store, é onde eles falam tudo que vai acontecer no mundo, o que eles estão trabalhando nas próximas décadas. Eu queria, inclusive, colocar o vídeo para vocês, eu não consegui. Tem um vídeo meu, onde eu mexo numa parede que ela brilha, e eu pego uma cor, eu rodo, eu seleciono uma cor, pego essa cor, eu jogo para outra parede, na outra parede vai aquela cor que eu joguei. No meu Instagram tem esse vídeo, vocês podem ver lá. Eu tentei colocar, mas não consegui tirar o vídeo do Instagram. O que é isso? É uma tecnologia que eles estão para lançar ano que vem de transmissão de dados. Ou seja, ano que vem, você vai chegar para o teu amigo que tem lá um Samsung, por exemplo, você vai pegar a sua foto e falar, puta, vê essa foto aqui, ó. E vai botar no telefone dele. É uma loucura isso, assim, parece filme de ficção científica, mas já está acontecendo, né? Puta, a mesa comum ali que você bota o celular já sai carregando. Essa tecnologia, inclusive, quem tem o Nexus aqui já tem ela, né? Que é o Nexus vem um quadradinho, que é um carregador que você encosta ali e carrega o telefone. A Samsung fez uma mesa que é só disso. Eu entrei lá numa cozinha automatizada da Samsung, onde você liga o forno, liga o fogão, a lavadora,
Lavadora termina de lavar tua roupa, ela te avisa, mensagem de push notification que acabou de lavar sua roupa. Tudo automatizado no seu celular, né? Isso é Internet of Things. Internet of Things ela vai muito além de só automação residencial, por exemplo. A Internet of Things, o pessoal está trabalhando, inclusive, micro-robôs, onde eles vão implantar na corrente sanguínea para poder fazer monitoramento da sua saúde. E, inclusive, não só monitoramento da sua saúde, como também incentivar determinadas áreas do seu cérebro para que ele produza determinadas substâncias. Que, não sei se vocês sabem, mas qualquer cura de qualquer doença, a hipótese é que ela está dentro de você mesmo, porque você consegue produzir as substâncias necessárias para poder curar essas doenças, curar uma infecção e tal. Só que a gente não sabe como estimular. Então, o que a gente faz? A gente usa substâncias químicas, remédios, drogas, né, para poder estimular a produção dessa substância. Só que a hipótese desses cientistas é que eles vão conseguir fazer isso com estímulos elétricos. Afinal de contas, o nosso corpo é uma bolha de reações químicas, né, liderada por impulsos elétricos. Nosso cérebro é como se fosse uma tempestade ali, né, cheio de raio, com impulsos elétricos. Esses caras eles estão, inclusive, decodificando esses impulsos elétricos, e existem hoje máquinas que conseguem ler seu pensamento literalmente, conseguem ver o que você está pensando, conseguem ver o que você está sonhando, colocar uma imagem. Ainda sai uma imagem muito borrada, mas já existe. Isso tudo é Internet of Things, gente. E para vocês terem ideia da magnitude disso, essa Libelium, com a consultoria, ela está desenvolvendo alguns sensores. Eles falam mais ou menos o que dá para fazer aqui. Você imagina que vocês vão ter sensores que vão medir a qualidade da água, para saber se aquela água é potável ou não, se inclusive se ela pode estar naquele ambiente ou não. Você vai ter sensores que vão medir a intensidade do tráfego. Né? Basicamente o que o Waze faz hoje, você consegue fazer isso com um sensor na rua. Sensor de parquímetro, né, para saber onde tem vaga para você estacionar ou não. Imagina você chegando, puta, eu estou indo para a praia de Boa Viagem, será que tem vaga para estacionar lá? Né, você consegue ver isso pelo telefone. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, gente, já tem, já existe. A única diferença é que o pessoal está trabalhando para a lei de Asimov, né, para poder diminuir o custo de produção, para com isso conseguir colocar isso no mercado de forma comercial, porque ainda não é viável o preço com que eles produzem isso. Mas já acontece, já está funcionando, Internet of Things é uma realidade, Big Data é uma realidade, né? Um está bem conectado com o outro. O meu próximo negócio, eu não vou falar aqui nesse momento, mas eu estou criando um outro negócio nesse momento. O meu próximo negócio ele é de Internet of Things e Big Data. É um problema que eu estou resolvendo na Vertical, vou ser lançado aqui no Brasil, inclusive, com Internet of Things e Big Data. E por que eu estou falando de Internet of Things e Big Data com vocês? Porque vocês precisam olhar, nesse momento, de perto para isso, que tem um enorme oceano azul. O que é o oceano azul? Né? É aquele mercado sem competidor. Tem um enorme oceano azul para os empreendedores para poder atuar nesse mundo. E os Estados Unidos e a Ásia estão começando a olhar para isso agora. Ou seja, a gente tem uma oportunidade única do Brasil ser um antro de inovação aqui no mundo de Internet of Things e Big Data. E se a gente fosse olhar, né, o pessoal fez uma conta aqui, por volta de 2020, você vai ter mais ou menos um mercado de 1,2 trilhão em cima de Internet of Things. Vocês podem ver que o segundo maior mercado ali é o mercado automobilístico, né? Aí eu vou contar uma novidade para vocês. A Google, ano que vem, ela e a Ford já estão lançando comercialmente um carro onde você não precisa dirigir mais. Ano que vem. Isso não está longe, não. E esse vídeo vai mostrar para vocês como que funciona esse carro da Google. É um absurdo que essa menina está falando assim, olha, eu sou uma testadora desse carro e eu entro nesse carro aqui, eu só fico vendo o que está acontecendo e fazendo teste. Ela é uma pesquisadora, né? Vai mostrar daqui a pouco o software do carro, como que ele detecta o que está ao redor dele. É um conjunto de câmeras e sensores. Já está funcionando já. E ano que vem, a Ford e a Google estão prometendo que vão lançar o primeiro modelo comercial. Olha lá, ele traça a rota com as câmeras, né? Tem a noção de espaço, objetos que estão ao redor. Ele vê o que são pessoas, o que são objetos fixos, o que são carros. Inclusive, ele consegue lidar com situações do tipo pessoas atravessando na frente do carro do nada. O robô, ele obviamente vai conseguir reagir a isso muito mais rápido do que a gente, né? O ser humano ele tem um tempo de reação muito menor que um robô. O que isso vai acontecer? Isso quer dizer que é fim do tráfego, isso quer dizer que é fim de acidentes automotivos. Por quê? Porque o ser humano faz bobagem. O ser humano responde o WhatsApp quando está dirigindo, o ser humano olha o telefone, o robô não faz isso não. Ele só faz aquilo que você está mandando. Isso aqui vai mudar completamente a forma como a gente se locomove nas grandes cidades. É óbvio que isso não é uma realidade para o ano que vem eles vão lançar, pouca gente vai ter, quase ninguém. Mas imagina isso aqui no final da década.
E eu só quero lembrar vocês que há 10 anos atrás, ninguém aqui sonhava que ia estar usando telefone com internet para tudo quanto é lugar. Vocês sabiam que quase 70% do tráfego da internet brasileira é via celular hoje? Ou seja, as coisas evoluem muito rápido, né? Então parece que eu estou falando com vocês aqui de micro-robôs implantados em vocês, de carros que andam sozinhos, mas isso já está acontecendo, gente. E vocês podem ter acesso a isso, inclusive, vendo os relatórios da Singularity University, que é uma universidade fundada pelo Ray Kurzweil, que é um futurista que preveu, inclusive, ele criou um algoritmo de prever futuro. É óbvio que assim, ele sabe mais ou menos o que está acontecendo, não consegue prever, ele sabe qual movimento que vai acontecer. E essa universidade, ela é uma universidade bancada pela NASA e pela Google. Eles estão atuando para poder criar o futuro que a gente vai viver nas próximas décadas. E eu afirmo aqui com toda certeza que no final dessa década, todos vocês vão estar vivendo uma vida completamente diferente, vão estar interagindo com o robô, boa parte de vocês vão estar interagindo com o robô, boa parte de vocês vão ter uma casa praticamente toda automatizada, alguns de vocês vão andar num carro que dirige sozinho. A gente está vivendo uma era de mudança. E eu gosto muito dessa frase que o Albert Einstein falou, para poder falar desse momento de mudança, né? Ele fala que os problemas mais significativos que a gente encontra não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que a gente estava quando a gente criou ele. Então, o que quer dizer? Puta, se a gente tem um problema hiper significativo aqui, como que a gente vai ficar pensando com aquele... Como é que a gente não vai pensar à frente para poder resolver esse problema, né? Naquele mesmo nível de pensamento. A gente tem que pensar à frente, acima. E o Internet of Things, ele abre precedente para a gente poder pensar muito acima, né? Qualquer problema que a gente tiver, como que a gente vai resolver qualquer problema que seja substancial para a humanidade, usando internet, usando Big Data, usando automação, usando robótica, está tudo disponível. E para você que está pensando em empreender hoje, não acho que está longe de você não, tá? Pernambuco, Recife, é um dos principais polos de internet, de software, de developers do Brasil. Um dos melhores developers que eu conheço na minha vida é daqui, de Recife. Vocês têm um Porto Digital ali, que tem um pessoal super bom de tecnologia. Vocês têm, uma universidade aqui que investe pra caramba em tecnologia. Então, vocês estão num lugar privilegiado, tá? Inclusive, eu ouso dizer que é mais privilegiado que o pessoal que está no Rio de Janeiro e talvez em São Paulo. Assim, o que existe aqui em Recife de tecnologia, eu não vi no Brasil ainda. Assim, dadas as devidas proporções, eu acho que Recife pode ser que seja o maior polo digital desse país. Muita gente, às vezes, fala muito de USP, de Poli, mas o que eu vi acontecer aqui em Recife, o nível de negócio que eu vejo ser desenvolvido aqui, Silvio Meira, cara, que é um puta evangelista que vocês têm, que o cara é um gênio, acho que vocês têm que aproveitar mais isso, inclusive olhar para o mundo de Internet of Things. Isso é simples. Não, quando a gente olha robô, sensor, a gente fala, isso está muito longe da gente. Eu não sou engenheiro, eu estou criando um negócio de Internet of Things. Você tem que achar as pessoas que são certas, você tem que ver os problemas que são substanciais, e se você sabe mais ou menos o que está disponível, quais ferramentas que estão disponíveis, por exemplo, essas que eu mostrei para vocês aqui, você pode criar uma solução para esses problemas. É isso, gente. Muito obrigado a todos, e eu vou abrir para perguntas agora. Vamos lá. Quem quer fazer uma pergunta só, que a gente já estourou bem o tempo? Deixa eu ir aí. Boa tarde, meu nome é Jéssica. Thales, excelente palestra, parabéns. Eu queria saber, na verdade, o que você diria para as pessoas que têm um produto para colocar no mercado em relação ao time? Uma dica, alguma coisa de acordo com as suas experiências. Tá, ótima pergunta. Olha, você tem a forma técnica de responder essa pergunta e a forma mais empírica. Eu vou fazer as duas bem brevemente. Se a gente for olhar tecnicamente, aí eu vou usar exemplo para não ficar muito nebuloso o que eu estou falando. Na EasyTaxi, por exemplo, se eu fosse lançar a EasyTaxi hoje, o que eu analisaria, de fato, né? Trigger número 1, qual a penetração de smartphone no país? Ou seja, quantos telefones existem hoje no país por habitante? Trigger número 2, nos últimos 3 anos, quantos smartphones foram vendidos? Ou seja, eu quero traçar aqui uma linha de crescimento desse mercado, para eu saber, é um mercado que está crescendo, por exemplo, uma taxa de 25% em média ao ano.
Ou seja, eu tenho 1 milhão de smartphones agora, ano que vem eu vou ter mais ou menos 1.250.000. Então, com isso, você vai conseguir, inclusive, planejar como que vai ser o crescimento desse mercado. É óbvio que isso não é linear, isso, na verdade, é exponencial, fica mais difícil de calcular, mas você consegue ter um cheiro de qual é o tamanho desse mercado. Terceiro ponto é, de fato, ir para a rua e conversar com as pessoas que você conhece. O teu ciclo social. Você tem smartphone? Você tem internet no smartphone? Aí você vai ali no shopping e fala assim, você tem internet no seu smartphone? Eu faço isso até hoje. Assim, você tem Zitax ainda? Eu começo a sentir como está o crescimento do Zitax. Eu tenho, cara, um departamento de BI, que é de Business Intelligence lá, que é um monte de engenheiro que a gente contrata para ficar me dando um monte de relatório para a gente tomar decisão. E mesmo assim, nada supera você ir para a rua e conversar com as pessoas. Então, eu diria para essa pessoa olha os números desse mercado, o que está crescendo, olha quais são os triggers de crescimento, ou seja, quais são os gatilhos de crescimento. No meu caso, era o número de smartphones, ver o que está acontecendo ali. Você está fazendo e-commerce, por exemplo, verticalizado, ver, sei lá, de esportes, ver, vamos dizer que esse esporte que você quer verticalizar é bike. Quantas pessoas no Brasil aderem ao ciclismo, né? Quantos eventos existem de ciclismo, quantos inscritos tem nesses eventos. E com isso você vai começar a ver o potencial desse mercado, mas nada supera ir para a rua e conversar com essas pessoas. Ali falar, olha, você está andando de bicicleta, você costuma, sei lá, ir para asfalto, né? Você compraria equipamento, compraria um capacete, quanto você pagaria por isso? Ir para a rua e sentir o cheiro mesmo do que está acontecendo. E o modo empírico, se eu fosse falar o que vai acontecer, né, é muito simples. Né? Você vai fazer uma pesquisa no mercado, com Google Forms, por exemplo, e soltar no Facebook. Gente, vocês respondem essa pergunta aqui? Eu não sou muito a favor disso, porque dá muita variação quando você faz esse tipo de pesquisa, porque a amostra é muito pequena. Para esse tipo de pesquisa, você tem que ter uma amostra gigante, né, de 6 dígitos. Mas, geralmente, você tem ali, centenas só respondendo, então não é bom. É melhor ir para a rua mesmo e olhar os números do mercado. Tá bom? Acho que eu estourei o tempo, né? Então, gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Adoro estar aqui em Recife. Parabéns, Thales. Excelente palestra.